Alterações no humor, ondas de calor, cansaço excessivo, dificuldade para dormir e diminuição da libido são sintomas semelhantes entre a menopausa e a andropausa. Mas você sabe o que é andropausa? Essa condição da saúde masculina se caracteriza pelo declínio nos níveis de produção da testosterona e pode acontecer a partir dos 40 anos. Esta condição não acontece de maneira semelhante em todos os homens. Nesta edição do Sertão Saudável, conheça os principais sintomas e como essa realidade pode afetar a saúde física e mental do homem. O que é andropausa? A andropausa é a baixa do hormônio masculino, né? Alguns pacientes vão apresentar baixa libido, indisposição, perda de ereção, pode começar a apresentar um ganho de gordura, uma perda da massa magra e no longo prazo esse paciente pode evoluir com osteoporose e com demência também, esquecimento. Como a baixa testosterona afeta a saúde mental e emocional do homem? A flutuação dos níveis de testosterona pode causar irritabilidade e até depressão. Sabia que muitos homens que são diagnosticados com depressão, na verdade, podem estar apresentando falta do hormônio masculino? Existem estudos mostrando que o tempo prolongado de testosterona abaixo do limite pode gerar esquecimento, demência nos pacientes, principalmente nos homens mais velhos. Então, a baixa da testosterona tanto pode causar uma alteração no humor desse paciente, como também um quadro de demência. Qual o tratamento para andropausa e a baixa testosterona? Existem inúmeros tratamentos para baixa testosterona. A gente tem que diferenciar se aquele paciente tem o hipogonadismo. Qual a diferença? Hipogonadismo é aquele paciente que começa a apresentar a deficiência de testosterona antes dos 40 anos de idade. Ou se é uma andropausa, que é aquele com aumento da idade, acima de 40 anos, né? Que é uma falência natural do seu testículo. O hipogonadismo tem outras causas além do aumento da idade. Por exemplo, o paciente obeso, ele pode ter uma baixa de testosterona devido à obesidade. Existe uma enzima terceira de lipodo chamado aromatase, é uma enzima que quebra a testosterona. Então, nesse paciente, muitas vezes, só a gente mudar o estilo de vida dele, fazer atividade física, esse paciente pode voltar a ter uma produção natural da sua testosterona. Já aqueles pacientes que têm realmente uma deficiência de produção, porque o testículo dele está reduzindo, a maioria das vezes a gente tem que fazer a reposição de testosterona. A gente não tem como ter uma estimulação mais daquele testículo. Então, podemos repor de forma em gel, né? De forma injetável, que seria a cada 15 dias ou mensal também, e em forma de implante, que é o chip de testosterona, né? Esse chip a gente coloca embaixo da pele e tem duração de 6 a 8 meses. Qual é a relação entre a andropausa e o problema do sono? A andropausa, em alguns pacientes, podem levar à piora do sono devido a o paciente não conseguir atingir a fase do sono REM, que é a fase de descanso máximo para o corpo do paciente. Então ele até dorme, mas ele não consegue atingir a fase de descanso profundo. Então aquele paciente que às vezes acorda, mas acorda cansado, não teve um sono reparador. E durante o dia esse paciente não consegue fazer umas atividades físicas regulares. Com a perda da atividade física, baixa mais ainda o nível de testosterona. A gente sabe que a atividade física, principalmente musculação e treino de membros inferiores, pode aumentar de 20% a 30% a produção de testosterona para esse paciente. Se você não está fazendo uma atividade física regular, devido ao cansaço por não ter dormido direito, entra no ciclo vicioso. Não faz atividade física, baixa mais a testosterona, você dorme mal, acorda mal, mais cansado, e aí entra nesse ciclo que a gente tem que quebrar com uma avaliação com o médico, ver se esse é o seu problema e chegar no tratamento adequado. Como a dieta e o exercício físico podem influenciar a testosterona na andropausa? A testosterona ela tem uma influência também na questão da obesidade. Então, pacientes que estão obesos têm uma tendência a ter uma testosterona mais baixa. Então, aquela alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas, né, em fast foods, podem fazer esse paciente aumentar a obesidade, gordura visceral, e essa gordura visceral reduz os níveis de testosterona. Já alguns alimentos, né, como oleaginosas, como frutas, como gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, pode aumentar um pouco a produção natural de testosterona. Não é nada tão alto assim que vá fazer
um grande benefício clínico para o paciente, mas sim, a atividade física, musculação e uma dieta considerada uma das melhores dietas para isso é a dieta mediterrânea, que são baseadas em proteínas brancas, frutas e verduras, né? Então, trocar um pouco a carne vermelha pela carne branca, né? O peixe, o frango, isso auxilia na produção de testosterona. Quais são os riscos relacionados à reposição de testosterona? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose que se toma, tá? Então, qualquer medicação em dose alta pode causar efeitos colaterais. Se não tivesse, as medicações não precisavam ter bulas, né? Então, até paracetamol, se você tomar na dose alta, pode dar uma hepatite fulminante. Uma das principais causas de transplante hepático nos Estados Unidos é o uso do paracetamol. E a testosterona é a mesma coisa. A testosterona ela deve ser reposta para os níveis fisiológicos. Então, a reposição é aquele paciente. O homem tem que ter testosterona boa até os seus 80, 90 anos, né? Quando começa a cair, níveis abaixo de 350, esse paciente tem que fazer a reposição. O ideal é que seja mantido até 1000 ali de testosterona. O excesso da testosterona ela pode dar algumas alterações, como alteração do colesterol, cardiomegalia, que é o crescimento do coração, e com isso vai dar alguma arritmia, insuficiência cardíaca. Alteração da sensibilidade de insulina, então aumenta o risco do paciente até virar diabético, né? Aumento de risco de infarto e morte súbita. Então, o ideal é você fazer uma reposição adequada com um médico que tenha experiência com esse tratamento. Como a andropausa pode afetar a vida sexual e a libido masculina? Uma das principais causas de disfunção erétil e perda de libido é aquela vontade, o desejo sexual para ter relação sexual, é o déficit hormonal, né? Cerca de 34% dos homens acima de 45 anos vão ter baixa dos níveis de testosterona. E com a baixa de testosterona, podem começar a apresentar perda de libido, perda de ereção. A reposição de testosterona nesses pacientes, com cerca de 1 a 2 meses, o paciente já consegue ver uma resposta na melhora. Quais são as diferenças entre os sintomas da andropausa e da menopausa feminina? Diferente da mulher, toda mulher chegou nos seus 48 anos, 50 anos ali, vai parar de produzir realmente os hormônios. Os homens não, a maioria vão conseguir manter a produção de hormônios até o final. Mas aqueles homens que têm a baixa dos seus hormônios têm que fazer reposição. Na mulher, a gente não tem uma data específica, geralmente ela tem um período de climatério. 2 anos antes do término, realmente, que a menstruação é quando você passa pelo menos 12 meses sem menstruar, aí é dito o período de menstruação, mas 2, 3 anos antes a mulher já começa a ter sintomas, como ressecamento vaginal, fogachos, que é calores pelo corpo, um ganho de massa gorda, uma perda da massa magra, uma alteração do humor também, uma irritabilidade excessiva. Então esses são sintomas femininos. A mulher produz alguns hormônios a mais, como estrogênio, progesterona, né? Também produz a testosterona. Então, todos esses 3 hormônios acabam tendo uma queda. O homem está mais relacionado com a questão da testosterona. Ele não tem muitos sintomas de calores, mas tem esses sintomas gerais que já foi relatado, que é perda de libido, indisposição e ereção. A andropausa pode estar relacionado a outros problemas de saúde, além da baixa testosterona? Tem um estudo que mostrou que se homens tiverem uma testosterona abaixo de 350, só de ter uma testosterona abaixo de 350, aumenta 2,6 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Se associado a isso, esse homem tem uma circunferência abdominal acima de 102 centímetros, esse risco aumenta para 3,3 vezes, tá? A baixa da testosterona, ela aumenta uma enzima terceira-adiposa chamada lipase hipoproteica, que aumenta o triglicérides. O aumento do triglicérides aumenta a massa gorda. O aumento da massa gorda dá resistência insulínica, risco desse paciente evoluir com diabetes. O aumento da massa gorda aumenta as citocinas inflamatórias, aquele paciente o tempo todo inflamado. A própria obesidade, que muitas vezes gera a andropausa, está associada a 11 tipos de cânceres. A testosterona baixa, abaixo de 250, aumentou a taxa de câncer de próstata e de ser um câncer de próstata mais agressivo, se for detectado naquele paciente. Outros sintomas são a resistência insulínica, o IMC aumentado, né? E a alteração do colesterol, dislipidemia que esses pacientes podem ter. Existe medida que os homens podem adotar para minimizar os efeitos da andropausa? O melhor remédio que existe é a atividade física e uma boa alimentação. Não precisa ser academia, procure um esporte que você goste, tem vários aí, cada dia tem esportes novos, né? Tenha uma alimentação adequada, evite comer muito tarde da noite, tá? Então, se você come 3 horas antes de dormir, você não consegue gastar, se acumula em forma de gordura
essa alimentação. E tenha um acompanhamento regular. Procure um médico de sua confiança e consiga ter um acompanhamento pelo menos a cada 1 ou 2 anos. No próximo bloco, saiba como o diagnóstico da andropausa é realizado e quais são as formas de tratamento para a reposição de testosterona. O Sertão Saudável volta já! Bom, nesse segundo bloco, vamos abordar um pouquinho sobre o tratamento da andropausa e da deficiência de testosterona. O primeiro ponto é, a gente tem que conhecer o paciente. Esse paciente ainda deseja ter filhos ou não? Já tem a prole constituída e não deseja. Se esse paciente ainda deseja ter filhos, o ideal é que a gente não faça reposição de testosterona, tá? O ideal é que a gente tente estimular aquele testículo a produzir uma testosterona e manter a fertilidade. Por quê? No momento que a gente começa a dar testosterona para esse paciente, o testículo dele vai dizer, opa, eu estou recebendo testosterona, para que eu vou produzir? Então ele reduz tanto a produção natural de testosterona, como reduz a produção de espermatozoide. Então é um dos principais efeitos colaterais da testosterona, é a infertilidade. Então esse paciente vai ter dificuldade para ter filhos. Então existem algumas substâncias que a gente pode estimular esse testículo a melhorar a fertilidade, como clorifeno, HCG. É o melhor tratamento? Vai subir tanto testosterona? Não, mas é o que a gente pode fazer para aquele paciente no momento. Imagine, o testículo dele já não funciona tão bem, tá? Eu gosto de fazer essa analogia com o carro, que pensa, você está com um carro velho, você vai estar trocando pneu, vai estar botando a gasolina ativada, vai estar trocando vela, ele vai funcionar um pouco melhor, mas não é um carro novo, entendeu? A algum momento ele vai parar de funcionar e você vai ter que trocar para aquele carro novo. Mas enquanto esse paciente ainda quer ter filho, quer ter prole, a gente deve estimular com essas medicações. A partir do momento, doutor, já tenho prole constituída, não quero mais filho, mas eu quero ter qualidade de vida, quero ter melhora desses sintomas que eu estou tendo. Nesse momento a gente pode iniciar a testosterona para ele. Existem vários modos da gente repor essa testosterona. O que vai variar muito é como é a condição financeira daquele paciente. Tá? Existe métodos, a maioria das reposições é feito com medicações que você adquire na própria farmácia. Tem alguns planos que, quando você vai fazer uso contínuo da medicação, eles têm um certo desconto, né, com alguns planos de saúde. Mas é tratamento que você adquire na farmácia mesmo. Existe a testosterona em forma de gel, que você vai ter que fazer a aplicação diária, né, da medicação. Então, para o homem, a maioria dos homens usam 2, 3 meses e abusam. O homem geralmente não gosta de passar creme, mas a gente pode iniciar com essa terapia. Existem as terapias com injeções, que custam um pouco mais caro, né? E elas podem ser quinzenal ou mensais, né? E existe o implante, o chip de testosterona, que assim, tudo que é melhor é mais caro. Então, ele é melhor por quê? Porque ele é colocado um procedimento de cerca de 10 a 15 minutos, e ele vai durar durante 6 a 8 meses. E são níveis mais fixos da testosterona. Não vai ter as subidas e descidas que tanto o gel como as injeções podem ter. Então, o gel, se você não passar num dia e não passar no outro, sua testosterona volta aos níveis baixos novamente. A injeção, se passou 15 dias e você não aplicou uma nova, ela vai voltar a baixar novamente. Já o implante de testosterona, ela vai chegar num limite ali depois de 15 dias da colocação, vai fazer uma rede de vasos em volta dele. A partir daquilo ali ele vai ficar puxando a testosterona desse implante e ele vai ser mantido naqueles valores ali lineares até 6, 7 meses. Com 6, 7 meses o paciente tem que fazer uma nova colocação. Cada paciente, o implante é melhor? É, mas pode ser que um paciente se adapte bem ao gel e ele goste de passar o creme e se dê bem. Pronto, não tem problema. O importante é a gente tentar manter essa testosterona nos níveis normais.